majestoso templo de Ártemis em Éfeso levou 200 anos para ficar pronto, por volta de 550 a.C. O fato é que foi reconstruído e ampliado muitas vezes. Somente na quarta expansão, o templo foi incluído na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. A estrutura do edifício era notável pelas suas 127 colunas de mármore. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Depois de Paulo falar sobre a necessidade dos crentes que dormem no meio dos defuntos, diz que eles levantando seriam iluminados pelo Senhor. Isso quer dizer que eles agora estariam andando, palavra que Paulo usa para a pessoa viver, de modo digno do Senhor. Uma maneira em que eles não estão mais envolvidos com insensatez do paganismo, do incrédulo, que busca seus prazeres realmente nessa vida de mortandade, de estar no cemitério, de estar morto em delitos e pecados. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outra coisa que Paulo chama a atenção daqueles crentes é que eles possam também cuidar muito da maneira que eles usam seu tempo, aproveitando cada oportunidade. Crentes não são pessoas tão relaxadas e cansadas, não são pessoas que vivem como se as pessoas em volta ou sua própria vida não tem importância. Deus está acompanhando. Portanto, devem aproveitar muito bem, porque os dias são maus. E se aqueles dias eram maus, com certeza nossos dias também são. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ainda assim, Paulo levanta a questão de conhecer a vontade do Senhor e viver essa vontade. Claro, a vontade de Deus está bem clara na palavra de Deus, mas também tem a vontade individual em que pessoas devem, como nos companheiros de Paulo, ele tinha talvez uns 30 companheiros que ele foi treinando, preparando enquanto eles andavam nessas longas viagens. E talvez alguns daqueles irmãos da Ásia estariam vindo com Paulo para serem treinados junto com ele, aprender com ele. E imagina que oportunidade seria. Procurem, portanto, saber qual é a vontade de Deus pelas suas vidas. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Agora chega o ponto-chave de todo esse trecho da palavra. Não ficar embriagados com vinho, mas buscar, procurar se esvaziar para poder receber o enchimento do Espírito. A palavra enchimento do Espírito é o único texto em todo o Novo Testamento que manda que a gente fique cheio. Vários textos em Atos falam de pessoas que estavam cheias do Espírito, mas não diz nada
como que nós devemos fazer para que nós fiquemos cheios do Espírito. E Paulo já mostra nesse texto, me parece, que esse enchimento do Espírito tem a ver com o desejo pela busca do Espírito, também uma submissão ao Espírito, a deixar que o fruto do Espírito realmente se manifeste na sua vida. É uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que tem fruto, uma vida realmente útil para o Senhor Jesus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O Espírito dá a impressão de vitalidade. E crentes que vivem com essa vitalidade, como nós vemos no versículo 19, são justamente pessoas que comunicam, falam uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, talvez mostrando que pelos cânticos e pelos hinos havia uma transmissão de doutrinas e naturalmente a alegria no coração. Essa gratidão que o Espírito mostra para a gente quando Ele vive e tem controle sobre a nossa vida também, se manifesta através de um louvor, uma gratidão no coração relativo ao Senhor. Viver para Ele e com Ele, em essa comunhão tão agradável, tão gostosa. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente a vida cristã não deve ser uma vida de descanso num cemitério, não ficar sem cuidado da maneira que nós andamos, que não seja um relaxamento enquanto ao passar do tempo e não aproveitar as oportunidades. Não deve ser uma vida em que a gente não busca realmente a vontade do Senhor. Deve ser uma vida controlada, enchida pelo Espírito e todo esse fruto que o Espírito produz. Então é um texto de exortação de grande importância para a nossa vida diária, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo aguardando a volta de Cristo. Paulo fala sobre o enchimento do Espírito, como acabamos de ouvir, como uma das referências mais importantes da parte prática que encontramos em Efésios. Ele vai valorizar muito o fato de que nós devemos cantar, louvar a Deus como resultado dessa ação do Espírito, e também valoriza muito a importância dessa gratidão que surge de um coração atingido pela graça de Deus. E aí, quando vamos um pouquinho adiante, no versículo 21, aparece uma palavrinha no texto grego chamada hipotassomenoi. Essa forma do grego é o que a gente chama de um particípio masculino plural, que deve ser entendido como sendo submisso, sujeitando-se, como a maior parte das traduções geralmente costumam entender. No entanto, os estudiosos sabem muito bem que essa forma grega, que está na forma participial, que a gente traduz em português pelo gerúndio, é uma forma que no contexto tem o sentido de imperativo. Por isso, muitas versões traduzem por submetam-se, sujeitem-se,
mostrando qual é o objetivo do verbo. Mas o que acontece? Afinal de contas, isso fica melhor no gerúndio ou no imperativo? A dificuldade dessa percepção gramatical envolve a compreensão que temos de Efésios 5:21. A verdade é que ele está fechando, está encerrando aquilo que está nos versículos anteriores, especialmente começando aí no versículo 15, e está iniciando toda a parte que vai prosseguir no versículo 22 e entrando até mesmo pelo capítulo 6, porque o assunto aqui é submissão. Então a ideia que pouca gente percebe é que a pergunta que se levanta é: onde é que nós podemos perceber essa realidade da plenitude do Espírito? Muitos de nós imaginamos que a plenitude do Espírito tem a ver com o que exatamente? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para muitas pessoas, plenitude do Espírito tem a ver com conhecimento, com ortodoxia, ou talvez com dons carismáticos evidenciados. Para outras pessoas, manifestação de poder ou alguma coisa assim. Mas em Efésios, a ênfase é que quando o poder do Espírito de fato enche a vida de alguém, a marca fundamental é a capacidade de submissão, porque isso tem a ver com o Espírito de Cristo. Aquela ideia fundamental da graça agindo na nossa vida e esse amadurecimento nos levando na direção certa, que tem a ver até com essa maneira como essa submissão, o verbo lá aparece também na forma participial e também de uma maneira passiva, vai mostrar para nós que submissão é a marca dessa ação do Espírito na vida. Depois nós vamos ver os desdobramentos disso, porque a sequência do texto vai nos mostrar que essa submissão está marcada no relacionamento marido e mulher, pais e filhos e até mesmo entre os servos e os senhores. Diferentemente dos padrões da sociedade, daquilo que era imprimido no mundo pelo Império Romano, onde a coisa estava marcada pelo poder, pela força, por aquilo que parece ser realmente importante, aqui em Efésios nós vamos ver que o grande poder do grande Deus, quando se manifesta pelo seu Espírito em nós, dentro daquilo que é chamado no temor de Cristo, produz uma atitude muito poderosa que, na verdade, é uma das facetas daquilo que o Novo Testamento chama de amor. Essa capacidade de valorizar muito a outra pessoa, assim como Deus nos valorizou, nos amando, e nessa atitude especial nós nos dobramos diante do universo do outro. Das esculturas, salvaram-se algumas réplicas da famosa estátua de Ártemis, em versão menos helênica da deusa, pelo excesso de rigidez. Ela se apresenta de pé, tensa, em posição de sentido, com as mãos estendidas para os lados. A estátua original em ouro, ébano, prata e pedra negra tinha as pernas e quadris cobertos por um manto. Altos relevos de animais e abelhas lhe decoravam. As vestes e um penteado piramidal apareciam sobre a cabeça. Então é interessante que aqui, olhando uma das cartas da prisão, nós descobrimos que o cristão, como dizia Lutero, é a pessoa mais livre que existe neste mundo, porque ele não está preso a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, o cristão que se submete é a pessoa mais escrava e mais presa que há neste mundo, porque apesar de estar livre de tudo, ele deve ser submisso a Deus e a todos. A descrição detalhada do templo
ajudou os arqueólogos a reconstruírem o edifício. Muitas reconstruções, como a de H.F. von Erla, descreveram a fachada com um pórtico de 4 colunas que nunca existiram. Reconstruções mais precisas podem dar-nos uma ideia sobre o perfil geral do templo. Falando de submissão, o apóstolo agora começa a falar sobre as regras da casa, que estão muito relacionadas à submissão. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em primeiro lugar, ele fala sobre a submissão da mulher. Mulher ao seu marido. Por que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? A razão porque Deus criou o marido, o homem, para ser líder e a mulher para ser uma pessoa que apoia, que respeita, que cuida. Na própria história da criação percebemos isso claramente. E a comparação que ele faz nesta submissão é a submissão que a própria igreja deve ao seu Senhor Jesus Cristo. Isso já apresenta o conceito de uma igreja como noiva de Cristo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso leva o apóstolo a discutir o relacionamento do marido com a mulher e daí Jesus Cristo com a igreja, que se entregou por ela lá na cruz, morrendo por ela. Não somente isso, mas o fato de que ele teve um propósito muito especial em morrer por ela. Era para santificá-la, para separá-la de todos os outros interesses, e especialmente da idolatria, de amar um outro marido que não seja o próprio Senhor Jesus. Daí ele fala sobre também a purificação. A mulher tem que ser pura, não pode ser uma mulher que combina com outros homens, que está flertando com outros. Tem que ser uma mulher que realmente pensa e ama o seu marido. Ele então continua mostrando que a igreja tem essa responsabilidade de buscar não somente pureza, não somente santificação, mas também de evitar qualquer mancha, qualquer escândalo, qualquer ruga, alguma coisa que torna a igreja menos atraente, como alguma moça que tem beleza, que tem atração para o seu marido, assim deve ser a igreja em relação a Cristo. E tudo para que ela possa se apresentar ao Senhor no dia do casamento, que seria, no pensamento do apóstolo Paulo, a volta de Cristo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora, esse marido tem uma responsabilidade de amar a sua esposa
como Cristo amou, mas também como Ele ama o seu próprio corpo. E a base disso é Gênesis 2:24, onde a história da criação mostra que quando Adão viu pela primeira vez a sua esposa Eva, e quando ele percebeu que ela era justamente dele, de sua própria carne, formada por Deus, para essa finalidade, ele ficou muito feliz, muito contente, com certeza. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E nós estamos relacionados com Cristo justamente também pelo fato de que Ele, dando a si mesmo por nós na cruz, formamos também com Jesus um só corpo. Participamos dele. Ele chama disso um grande mistério. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Portanto, repensando esse relacionamento que produz harmonia no lar, é mulher que apoia seu marido, que respeita seu marido, que se submete ao seu marido, em Cristo, claro, não é para se submeter ao marido que manda ela pecar contra o Senhor é acima do marido. E o marido que ama a sua mulher, como Cristo amou a igreja, o marido que reconhece na esposa alguém que iguala a seu próprio corpo, portanto vai cuidar e vai nutri-la e vai suprir todas as necessidades dela. Aí temos o que é interessante e importante para manter um lar em que haja harmonia e que, havendo filhos, eles possam também aprender e manter em gerações futuras este mesmo equilíbrio e amor que Deus quis para suas criaturas. Chegando em Efésios capítulo 6, lendo os versículos que vão de 1 a 4, a orientação de Paulo agora vai envolver pais e filhos. É importante aqui entender que isso tem a ver com o que foi falado anteriormente. Vamos nos lembrar que aquela ideia do enchimento do Espírito, que se percebe numa submissão, é aquilo que está coordenando o pensamento. Então a ideia que a gente vê aqui é a seguinte: como é que a gente pode verificar verdadeira espiritualidade, verdadeira manifestação desse poder do Espírito? Paulo, então, em vez de imaginar que espiritualidade é algo que a gente encontra no afastamento da sociedade, numa espécie de distanciamento das pessoas mais impuras, a ideia é outra. É que essa verdadeira espiritualidade se manifesta primeiro em casa, marido e mulher, depois pais e filhos, depois entre escravos e senhores. E é hora da gente ver se essa ação do Espírito é de fato poderosa. Por isso, nós vamos ver qual que é a marca, a exigência que se tem dentro do ambiente familiar dessa presença do Espírito, dessa atitude segundo Cristo que se espera como resultado da vida modificada que nós temos agora pelo poder do Evangelho.
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E a primeira orientação importante vem aqui para os filhos que devem obedecer aos pais e honrá-los. Essa ideia de honrar pai e mãe é tirada lá de Êxodo 20, um dos 10 mandamentos, que é uma referência ética impressionante, fundamental de toda a Bíblia, e que vai nos mostrar que o que importa para Deus em termos da atitude dos filhos em relação ao pai ou aos pais é principalmente a obediência. Não importa se o filho é tão inteligente, não importa se o filho é capaz talvez de trazer muitos recursos futuro para casa. A questão não é se o filho, vamos dizer assim, traz um gosto especial aos pais porque tem essa ou aquela habilidade. A questão é se ele é capaz de, no calor da sua adolescência e juventude, a se segurar e dizer, não, eu vou ouvir os meus pais porque Deus sabe o que diz. Então isso só o poder do Espírito pode fazer. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Há um problema nos nossos dias quando esse tipo de atitude é desprezada, rejeitada, mas os resultados são muito complicados. Tanto é que o mandamento aí diz que este é o primeiro mandamento com promessa e quem honra pai e mãe tem vida longa. E a gente pergunta, por que isso? Não é tão difícil de entender. Quem honra pai e mãe entende o que é obediência, entende o que é limite de autoridade, entende que o mundo não pode ser subserviente à sua própria pessoa. Pessoa que não ouve pai e mãe não vai ouvir ninguém, não vai ouvir professor, não vai ouvir polícia, não vai ouvir autoridade e terá uma atitude de desrespeito e confrontação diante de tudo. Por isso que o conselho bíblico é tão sábio. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas não são só os filhos que têm que atender a orientação de Deus. Os pais são responsáveis pela criação dos filhos, não é a igreja, não é o professor da escola bíblica. Eles devem criar os seus filhos no temor do Senhor. Eles devem ensinar, tanto com as suas palavras como a maneira como eles vivem. Mas é interessante o que Paulo ressalta aqui, quando ele diz que eles não podem irritar os seus filhos. O que será que essa irritação quer dizer? Parece, de acordo com as boas pesquisas no assunto, que essa irritação tem a ver com o fato de ser tão exigente com relação à criança que ela perde a vontade de prosseguir. É aquela sobreposição dos pais em relação aos filhos que querem que eles sejam aquilo que os pais não puderam ser. Muitos pais querem realizar os sonhos frustrados da sua vida em cima dos seus filhos sem permitir que eles sejam eles mesmos. E às vezes esse comportamento egocêntrico, que não respeita a personalidade, as qualidades do filho, força as coisas de tal maneira que os filhos, alguns crescem apáticos, sem vontade, sem disposição, e a Bíblia é muito clara. Submeta-se a Deus, seja cheio do Espírito, filho, obedecendo e atendendo aos seus pais. Pais, criando os filhos da maneira correta, sem fazer com que a pressão sobre eles cause um desânimo que será desastroso e fatal. O poder do Espírito se observa nos relacionamentos da casa, principalmente aqui nesses textos de 1 a 4 do capítulo 6, entre pais e filhos.
Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo prossegue com suas orientações a respeito de como deve ser o comportamento do cristão que pretende andar à semelhança de Cristo agora, sob essa ação poderosa do Espírito. O próximo ambiente onde isso deve ser observado tem a ver com a vida em sociedade. O Império Romano, com a sua divisão de sociedade bastante desigual, tinha mais ou menos 60% da sua população vivendo em condições de escravidão. E olhando para essa realidade, Paulo vai dar uma orientação primeiro para os escravos que deveriam submeter-se aos seus senhores. E é interessante o tipo de orientação. Eles deveriam ser submissos como se fosse ao Senhor. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. As relações pessoais, tanto no âmbito da família como no âmbito da sociedade, nunca são relações puramente sociológicas. Ao contrário, a visão é que o ser humano não pode considerar a sua realidade como uma realidade que exclui a relação que ele tem com Deus ou essa nova relação em Cristo. A questão é que, embora a Bíblia vá valorizar tanto a liberdade, ela vai entender que verdadeira liberdade e verdadeira, vamos dizer, autonomia no bom sentido da palavra, não se define apenas por um posicionamento social, mas por uma postura, uma atitude de libertação interior, que depois culminará num processo escatológico pleno no futuro. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E é interessante ver que a solicitação de Paulo chama atenção porque o escravo deve ser submisso com sinceridade. É muito significativo observar que essa atitude de submissão está presente em todos os relacionamentos. Na antiga Roma, os donos possuíam todos os direitos sobre os escravos, inclusive direitos de vida e morte. Aos escravos não era permitido ter nome, participar na vida política, possuir bens, ter propriedades, nem mesmo casar-se. Se o Senhor fosse bondoso ou se agradasse de alguns dos seus escravos, poderia dar-lhe alforria, ou seja, a liberdade. E de certa forma, essa mesma realidade vai ser solicitada também da parte de um senhor. Se a gente estranha uma atitude de orientação para que um escravo seja submisso, se entendêssemos a realidade do mundo romano, seria muito mais estranho para um senhor de escravos, naquele tempo, entender o tipo de orientação que Paulo vai dar aqui. Que esses senhores deveriam tratar o escravo com uma certa dignidade, entendendo que, de certa forma, há uma nova relação que agora muda o tipo de postura perante os escravos, essa nova relação em que agora eles são irmãos em Cristo. É interessante que essa igualdade da sociedade cristã serve como uma espécie de ação subversiva contra a desigualdade e os tratamentos, vamos dizer, pecaminosos que haviam nas diferentes classes da sociedade.
Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Que os senhores devem lembrar de duas coisas. Eles devem lembrar que eles também têm um Senhor no céu. Que a maneira como eles tratam os seus escravos, isso vai ter uma espécie de decorrência espiritual. E que Deus não trata ninguém com parcialidade. Portanto, aqui nós vemos a referência da dignidade humana, nós vemos o valor que o ser humano tem diante de Deus, pois, afinal de contas, as pessoas não são simplesmente senhores, escravos, cidadãos romanos, cidadãos judeus, bárbaros ou não, eles são pessoas, são seres humanos. E, além de seres humanos, eles também são seres da nova criação de Deus. Mais tarde, quando o templo de Ártemis foi destruído pelos godos, em 262 d.C., os efésios juraram reconstruí-lo. Mas, já no século IV, a maioria dos efésios se converteu ao cristianismo e o templo perdeu definitivamente sua importância religiosa. Portanto, nós vemos por trás dessa direção do poder do Espírito, o Espírito lá do Pentecoste, que já igualou todo mundo numa mesma situação, esse Espírito que produz essa santa submissão, que faz o escravo ser diferente para com seu senhor e o senhor para com o escravo, trazendo uma espécie de grande e admirável igualdade no mundo desigual e perverso e trocando o egoísmo e essa atitude autocentrada por um amor altruísta destacado nesse tipo de submissão. Que coisa extraordinária é o cristianismo, que santa revolução. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Guerra espiritual é um tema que empolga o brasileiro, cristão, obviamente. Mas da maneira que Paulo fala sobre essa guerra, percebemos que não há muito em comum com essa ideia mais recente. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando Paulo pensa na guerra espiritual, ele está pensando nos poderes demoníacos que estão em controle dos governos, os cosmocrátores, isto é, aqueles que dominam o mundo. Ele está pensando nas forças espirituais que estão no ar, relacionadas com Satanás, como vimos no capítulo 2. E ele percebe que o problema que nós temos é de ficarmos vencidos por estas forças invisíveis. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Portanto, 2 vezes, pelo menos, ele exorta para aqueles crentes da Ásia que eles fiquem em pé.
que eles fiquem firmes, que eles fiquem estabilizados como um guerreiro romano. E para isto ele recomenda colocar toda a armadura de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. A armadura de Deus que se compõe de um cinto da verdade. Quando Paulo usa essa palavra verdade, ele está pensando no próprio Evangelho, a verdade que se tornou a base pela qual a fé se domina pelo poder de Cristo. Por quê? Porque Ele é a verdade. E sua vida, então, é uma vida em que a verdade domina. Ele é crente no Evangelho de Cristo. Como também a justiça. A justiça é essa nova vida que nós recebemos, como também a própria justiça que Cristo é para nós, em 1 Coríntios 1:30. Ele percebe também que essa couraça da justiça deve ser acompanhada por calçados ou sandálias do prontidão do Evangelho, essa prontidão para poder resistir qualquer inimigo, como também apresentar o Evangelho como a nossa grande defesa contra esses inimigos. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E mais ainda, ele quer que a gente fique bem provido de um escudo no braço esquerdo. Esse escudo é capaz de apagar qualquer seta flamejante que vem da parte do demônio. E quando ele fala dessas setas, obviamente, está pensando nessas ideias que entram na cabeça, que são tão contrárias à palavra de Deus e, portanto, que levam os cristãos a abandonar a fé ou a se desviar da própria fé. Escudos bem preparados para apagar toda seta flamejante. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, precisamos colocar capacete da salvação. Que importância tem essa capacete? Que protege a cabeça, que protege nosso pensamento, nossos olhos, nossa boca, tudo é protegido por esse capacete. É importantíssimo nessa armadura toda que o crente precisa vestir. E além do mais, tem que ter a espada do Espírito pela qual nós podemos combater contra qualquer metodeia, a palavra que Paulo usa, qualquer cilada do demônio. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E assim, vestido com toda essa armadura, ele pode ficar firme, ele pode enfrentar esses poderes demoníacos e vencer. É isso que Deus quer de todos nós. O local do antigo templo de Ártemis foi escavado somente no fim do século XIX. A escavação revelou as fundações do templo e a estrada para o local. Tentativas de reconstruir o templo foram feitas recentemente, mas muitas dúvidas ainda permanecem sobre o grande edifício, visto por Paulo e que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível.